Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro editorial do dia. Que prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá. A gente vai começar trazendo várias pautas importantes e vamos começar falando de economia nesse primeiro editorial do dia. Você já viu como a mídia às vezes coloca algumas matérias duvidosas, sei lá, que deixa a gente na dúvida? Vamos falar, por exemplo, sobre as estatais. O que são as estatais? São empresas do governo. O governo vem e monta empresas, segundo ele, em setores que são cruciais para a economia, e ali o governo atua de forma econômica, como se fosse uma empresa privada. O grande ponto é que as estatais costumam dar muito prejuízo quando estão na mão do Lula. E o ponto é que uma matéria me chamou muita atenção, uma matéria do Estadão, tá? O Estadão Investidor, que chama o jornal e diz o seguinte: por que as estatais foram bem no primeiro ano de Lula e o que esperar em 2024? E eu fiquei assim, gente, será que eu estou perdido no mundo? Será que eu estou perdido no espaço? E as estatais foram bem, e eu estou sendo injusto aqui em criticar usos indevidos e prejuízos dessas estatais? Será que o errado da história sou eu? Pois é. Aí eu parei para ler a matéria. E a matéria fala aqui, ó, alguns pontos aqui, por exemplo, ó. Na última sexta-feira, dia 5, cerca de um ano depois do início do terceiro mandato de Lula na presidência, o Banco Central revelou que as empresas públicas federais, com exceção da Petrobras e a Eletrobras, não entraram na conta, registraram um déficit de 343 milhões entre janeiro e novembro do ano passado. Então vamos lá. Se continuarem no vermelho, deve ser o primeiro resultado negativo desde 2020, marco do início da pandemia de Covid. Mas peraí, as estatais foram bem? Aqui fala, ó, porque as estatais foram bem. E aqui está falando que elas ficaram em déficit, tirando a Eletrobras e a Petrobras. E se a gente pôr a Eletrobras e a Petrobras, como é que fica? Vamos ver? Estatais, agora com a Eletrobras e a Petrobras, fecham o ano com um rombo, estouro, prejuízo de quase 6 bilhões. O tesouro, ou seja, os nossos impostos, vão ter que bancar o déficit. Mas não foi bem? Estou tentando entender ainda a matéria que diz que as estatais foram bem. E aí, eu lembro o seguinte: eu lembro de quando elas iam mal na mão do Paulo Guedes. O lucro das estatais bateu o recorde de 188 bilhões em 2021, época de pandemia. Lembra disso? O maior parte do resultado veio de 5 empresas. A Petrobras, pois é, a BNDES, o Banco do Brasil, Caixa e Eletrobras, que foi privatizada em 2022. Às vezes não dá para entender, né? Eles fazem isso no intuito único e exclusivo de te enganar, de fazer com que você pense que a realidade não é aquilo que você toca, aquilo que você sente. Eles criam narrativas para disfarçar os fatos, mas não dá, tá? Mais cedo ou mais tarde a ficha vai cair e você vai saber que nós estamos sendo lesados com rombos nas estatais. E eu só fiz essa matéria porque vai ter gente que vai ler e vai falar, mas tá indo bem as estatais? Aí você tira a sua conclusão. 6 bilhões de déficit para um outro ano que tinha 188 bilhões de lucro, isso é ser bom ou ser ruim? Aí você me diz, tá? Vamos falar do ministro da Justiça Flávio Dino, matéria do jornal O Antagonista. Documentário da Globo News sobre 8 de janeiro derruba audiência da Globo. A produção foi exibida na TV aberta após o BBB 2024, mas passou longe dos números do reality show. A grande questão é que é o seguinte: o governo Lula teve um ano para trazer a narrativa do golpe, que aquele foi um grande golpe, e que se os bolsonaristas tivessem conseguido ali, hoje o caos ia imperar, a democracia foi salva. Então foi um ano batendo em cima dessa narrativa. Só que as pesquisas mostram o contrário. Nem 20%, 18% dos brasileiros
acreditaram em um ano de narrativa apresentada pelo governo. E aí, quando eles foram apresentar o documentário sobre o 8 de janeiro, ali pago com dinheiro público, na Globo, foi fiasco. Ninguém quis assistir, ninguém perdeu tempo assistindo na Globo. E aí veio um menino chamado Nicolas Ferreira, faz o documentário paralelo na sua rede social e em questão de horas alcança milhões de pessoas. Agora você entendeu o porquê as redes sociais incomodam tanto, né? Aí fica nítido, né? Vamos lá, pessoal. Vamos falar do deputado Marco Feliciano. Pois é, o Marco Feliciano está com um probleminha aqui, né? Um grande problemão, na verdade. É o seguinte, o Procurador-Geral da República apoiou manter o Marcos Feliciano condenado por incentivo a discriminar LGBTs. Na verdade, a situação foi o seguinte: o Marco Feliciano foi condenado a pagar uma indenização de R$ 100 mil, isso em 2021, se eu não me engano, pela Justiça de São Paulo. E aí ele recorreu e no recurso a Procuradoria-Geral da República veio e apresentou o parecer de que não deve ser aceito o recurso dele, ele deve ser condenado. Vou lembrar o fato para você. Durante um evento da parada LGBT, uma trans colocou a cruz nas costas, fazendo um certo deboche ali com o cristianismo e saiu arrastando, ou seja, foi a figura do Jesus trans. E o Marco Feliciano foi lá e teceu críticas e mais críticas em cima disso. E aí entraram com ação, o Ministério Público entrou com ação, falando que com essa fala contra a parada gay, o Marcos Feliciano promoveu a discriminação LGBTQIA+. E o Marcos Feliciano rebateu, falou: peraí, meu amigo, eu tenho imunidade parlamentar para defender aquilo que eu acredito. Só que o juiz não entendeu que o Marcos Feliciano não tinha essa imunidade parlamentar e condenou o Marcos Feliciano em pagar uma indenização, uma ação civil pública movida pelo Ministério Público no valor de R$ 100 mil. Aí o Feliciano recorreu, agora a Procuradoria-Geral da República falou: não, ele tem que ser condenado. Já foi bloqueado 253 mil do Marco Feliciano. Eu vou correr um risco aqui, mas eu vou falar. Eu sou contra, totalmente contra qualquer evento público com dinheiro público, qualquer evento cultural com dinheiro público. Nossa, um cara tão estudado, estudou em Harvard, um cara que tem mestrado na Must University de Miami, falando que é contra a cultura, eu tenho um nojo de você. Pois é, abre os olhos. Eu não estou falando que eu sou contra a cultura. Eu gosto da minha cultura sertaneja, eu gosto do meu modão de viola, eu gosto de comida caipira, do frango com piqui, que não tem coisa igual. Tudo isso é cultura goiana. Eu gosto da cultura paraibana. Quando eu vou visitar meu amigo Milton Dantunes, lá na Paraíba, ou vou visitar o meu irmão lá no Rio Grande do Norte, no Natal, não tem uma cultura mais bonita. Só que o dinheiro público não tem que entrar. Eu vou falar milhões de vezes. Eu sou contra um, um LGBT que não é cristão ter que bancar a marcha para Jesus. Como eu sou contra um cristão que não é LGBT ter que bancar a parada gay. Não dá. Não dá. O imposto não é para isso. Quem paga imposto quer o quê? Asfalto bom. O dia. E aí, talvez nesse momento eu mude a minha cabeça. O dia que nós chegarmos a um momento em que nossos asfaltos forem tapetes, todo mundo tiver saneamento básico, a saúde seja top, ninguém morra por falta de acesso à saúde no Brasil, que a justiça esteja boa, que já não tenha mais insegurança alimentar, que não tenha corrupção. E aí, o dia que tudo isso acontecer, aí a gente pensa em cultura com dinheiro público. Teve um caso que até me chamou a atenção demais. Desculpa, eu não vou ficar muito prolixo aqui, não. Mas teve um caso que me chamou a atenção demais na Suíça. Ah, na Suíça, um caso chamou a atenção. Acho que foi Suíça mesmo. Eu vou confirmar depois para trazer para vocês. O governo registrou um superávit muito, muito alto. Ou seja, investiu tanto que sobrou dinheiro. Algo em torno de R$ 100 mil para cada cidadão.
dava para sobrar dinheiro e o governo já não tinha o que fazer com aquele dinheiro. Não tinha o que fazer. É tanto dinheiro que os cofres públicos já tinham que eles falaram: ó, esse ano nós estamos fazendo um projeto para distribuir esse dinheiro para a população. E aí resolveram fazer um plebiscito para saber se a população queria receber aqueles 100 mil para usar como quisessem. A população rejeitou, mandou investir esse dinheiro para caso o país um dia precise desse recurso, esse dinheiro rendeu e investiu muito mais. Ah, que falta faz uma educação. Ah, que falta faz a educação num país. Pois é. Mas quem sabe um dia, né? Sonhar não paga imposto. Opa, Haddad, paga sim, tá? Eu já tô pagando imposto dos sonhos. Vem cá. Conexão política. O André Fernandes anda meio sumido. É impressão minha ou vocês andam percebendo isso também? Acho que tá de férias também, né? Tá curtindo uma férias aí. Em Fortaleza, o André Fernandes cresce, empata com o pré-candidato do PT e Jamiro o segundo colocado. Notícia boa. André Fernandes, gosto dele, acho ele um cara bom, tá? É oficialmente o pré-candidato do Partido Liberal na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, no Ceará. Nas eleições municipais deste ano, anteriormente, o deputado federal teve que assegurar sua representatividade na legenda, considerando que Carmelo Neto, atualmente deputado estadual, também almejava a vaga e era um forte candidato pela sigla. Depois de longos meses, o martelo foi batido, André foi definido como postulante à capital cearense, enquanto Carmelo ficou encarregado de presidir o partido no estado, ocupando o cargo de extrema importância. Desde então, o nome de André Fernandes ganhou não apenas unanimidade na legenda, mas também passou a conquistar força no reduto do PL. No mais recente levantamento, Atlas Intel, André registra 12,9% e 14,1%, respectivamente, nos dois principais cenários da pesquisa. Ou seja, está crescendo. E pode ser que surpreenda lá no Ceará. Ceará, reduto do Ciro Gomes, hein? Vamos estar acompanhando, tá? Bora lá, matéria do Mário Sabino. Vamos falar de novo o apoio do Lula ao, ao processo lá contra Israel. Isso é uma vergonha. Matéria do Mário Sabino, Metrópolis, é uma vergonha. Lula faz o Brasil alinhar-se aos genocidas do Hamas. Matéria do Metrópolis. Lula resolveu apoiar a denúncia contra Israel na Corte de Haia, uma iniciativa da África do Sul, orquestrada com os suspeitos de sempre. Os israelenses estariam cometendo genocídio em Gaza. O Brasil está em boa companhia. Entre os apoiadores estão também a Bolívia, a Malásia, Turquia, Jordânia, Maldívias, Namíbia, Paquistão, Colômbia, a Liga Árabe, Arábia Saudita e Irã, entre outras nações civilizadíssimas e muito respeitadoras dos direitos humanos. Para justificar a adesão ao clube tão nobre nos propósitos, o Ministério das Relações Exteriores disse que o bombardeio em Gaza já deixaram mais de 23 mil mortos, 70% deles mulheres e crianças. Os números não podem ser verificados, mas por que duvidar deles? Afinal, foi o próprio Hamas que disse. Então, assim, a gente mostra que o Brasil está sofrendo muitas e muitas críticas devido à sua postura, sabe, conivente com o que é errado. Eu acho que o Brasil poderia até ter moral para falar, olha, eu acho que Israel está extrapolando, eu acho que passou de alguns limites, ele poderia ter até moral. Se a primeira ação de Lula, do Brasil, fosse declarar totalmente oposicionista aos atos de Israel, do Hamas, perdão. Se desde o início ele declarasse Hamas como ele é, um grupo que causa o terror, e fazer contundentes críticas ao Hamas. Aí depois de muito criticar o Hamas, ele até poderia, olha, Israel está passando um pouquinho, mas no final das contas mesmo, nem isso. Acho que a melhor coisa que o Lula poderia fazer é calar a boca quando o assunto for política internacional, porque isso aí só está envergonhando o nosso Brasil. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer poder discutir com vocês aqui nossas pautas, discutir com vocês aqui
o que acontece na política brasileira. Obrigado, vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.